Olá, pessoal. Olá, pessoal. Como vocês estão? Vamos iniciar mais uma live agora, né, com uma pessoa super, né, presente no nosso contexto jornalístico, que é o Davi Coimbra. Então, vamos chegando e a gente vai conversar logo, logo. O Davi já está entrando na nossa live. A gente está aguardando o Davi Coimbra. Enquanto isso, né, vão se organizando, né, peguem Tudo bom? contatos, né? Oi, Davi, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo, então, à Faculdade Factum. Né? Que bom estar aqui te recebendo numa live junto conosco. Tá? E vou começar. Está se organizando, o pessoal está chegando também, né? E eu vou começar, então, te apresentando, né? Para que a gente possa conversar sobre esse tema. Hoje, quem está aqui conosco é o Davi Coimbra, ele é jornalista, escritor e colunista do Grupo RBS. Né? Davi, quero te agradecer imensamente de antemão por estar, né, disponibilizando o seu tempo para conversar conosco. Claro. Né? E a ideia é que hoje a gente possa falar, então, sobre habilidades em tempos de pandemia. Quais impactos para o meu futuro profissional? Acho que é uma conversa, né? É um momento assim de a gente poder fazer algumas trocas. Eu já te adianto que tinham algumas pessoas, né? Alguns dos nossos alunos, os nossos colaboradores, muito entusiasmados para poder te ouvir, né? E com certeza a gente acaba lendo os materiais que tu publica, te acompanha nas redes sociais, principalmente, né? Dos materiais nos quais tu divulga. E eu queria, então, né, nesse momento, deixar para que tu possa também conversar um pouco conosco, né, e falar, e daí, a partir disso, a gente poder ir conduzindo, junto com o pessoal, algumas perguntas, né, alguns questionamentos e outras reflexões que a gente possa ir fazendo. Tá, né? Como eu tinha dito antes para vocês, eu prefiro que vocês perguntem, né? Porque eu não sei exatamente que tipo de assunto vocês querem abordar, né? Uhum. Então, vocês é que sabem. Que bom te disponibilizar para estar, né, contemplando diversos assuntos conosco. Eu acho que é importante poder começar, né, falando um pouco sobre o que a gente está vivendo nesse momento, que é o contexto da pandemia, né, e o Covid. Então, por isso que sim, separando já algumas das perguntas que o pessoal, ao longo da semana, só para te também poder entender, nós fizemos um movimento de que os nossos alunos e colaboradores pudessem ir mandando perguntas que gostariam, né, de poder ser respondidas ao longo da live de hoje, né? Sim. E uma dessas perguntas, assim, que eu acho importante para a gente começar a introduzir, né, a nossa discussão é qual é a tua percepção relacionada à mudança nas pessoas em função da pandemia? Tu acha que pessoalmente os recursos das pessoas mudaram? E se sim, de que forma tu tem percebido essa mudança? Eu acho que essa mudança aí, ela vai ser... Ainda é cedo ainda para a gente saber exatamente como vão ser essas mudanças, né? Mas alguma coisa a gente já percebe que vai ser para sempre. Não diria para sempre há muito tempo, né? Mas vai perdurar, mesmo depois da pandemia, né? Uma delas é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? As pessoas têm consciência de que dá para fazer online muita coisa que faziam ao vivo, né? O que é uma economia de tempo, às vezes, de dinheiro, né? De esforço, né? Então, as pessoas vão fazer muitas coisas, muitas reuniões vão ser assim como nós estamos fazendo agora, muitas palestras vão ser outras, assim como nós estamos fazendo agora. As pessoas podem fazer nas suas casas, né? Outra mudança, e aí essa parte prática, né? Outra mudança é essa questão do home office, né? O home office vai vigorar, vai ter mais... certamente mais... as pessoas estão se abrindo, estão vendo que o home office pode ser utilizado com uma certa eficiência, né? E isso está acontecendo. E, por exemplo, na minha profissão, né, como jornalista,
Coisa que já acontecia lá nos Estados Unidos, Washington Post, sobretudo, ele usa muito isso. Ele tem jornalistas que trabalham em casa, né? Os repórteres trabalham em casa e vão pouco no jornal, pouco na redação. Né? Isso vai começar a acontecer bastante, pode ter certeza, porque as redações elas podem ser, tu pode ter uma redação menor, mais curta, e as pessoas trabalhando mais online, né? Trabalhando em casa, né? Então isso de trabalhar em casa vai ter muito, né? Essas reuniões vai ter muito. Fora outras mudanças aí, porque pelo que a gente está vendo, talvez isso demore muito a passar, né? Existe possibilidade que isso demore muito tempo a passar. E aí nós vamos ter que fazer uma adaptação séria, né, das coisas, né? Eu acho, sim, né? Não só em termos de trabalho, né, de atividades laborais, mas de ensino, de aprendizagem e de capacidade pessoal. Eu acho que são, né, diferentes transformações que, em alguma maneira, a gente está vivendo algo que nem esperava que viveria tão rapidamente aqui no Brasil. Não, muita coisa vai ter que ser adaptada, né? Puxa vida, as pessoas têm, por exemplo, sabe, questões assim como vamos pensar numa coisa mais mundana, né? Hoje eu até escrevi sobre isso, sobre a noite, tá? Um lugar um bar da noite, uma boate, isso aí é uma coisa que até chegar a vacina é uma coisa que está completamente inviabilizada. Não vai ter mais enquanto não chegar a vacina. E a vacina pode levar 1 ano para estar pronta, 2 anos. Não se sabe ainda exatamente quando vai ser. Existe uma previsão otimista de que essa vacina de Oxford aí esteja saindo a fase 3 dos testes termina em setembro, aí no final do ano começa a produção. Mas isso se der certo a vacina de Oxford, né? A gente não sabe se vai dar certo. Né? Então, é complexo. Né? Então, tem várias atividades aí que vão sofrer um abalo muito sério. Muito sério. E a maneira das pessoas se comportar também vai ter que ser algo que... Eu estava falando com um professor de faculdade e ele disse que ele deu aula para cento e tantos alunos esses tempos, né? E achou mais proveitoso, porque os alunos prestavam mais atenção na aula online do que na aula presencial, porque na aula presencial o cara tem um amigo ali, tem a outra guria que está hoje, sabe? Tem aquela coisa. Então, tudo isso aí vai eu acho que tem os dois lados, né, dessa situação, porque a gente consegue acessar um público muito maior de pessoas, né, em função da internet, mas ao mesmo tempo também algumas pessoas, né, algumas pesquisas têm demonstrado que a gente acaba também se dispersando mais com a facilidade que a tecnologia nos proporciona. Né? Então, acho que assim, é um trabalho que, ao mesmo tempo, a gente tem que ser dinâmico, né? E tem que cativar no ambiente digital. Tem que digital. Se acostumar, né? Tem que se acostumar com esse ambiente novo, com essa nova concentração também, porque tem que estar concentrado naquilo que está fazendo, né? Tem até uma piada ali, né? Que mostra um cachorrinho assim, reunião com vídeo, reunião sem vídeo. Por exemplo, o cara está sem vídeo, o cara está quieto, está, né? Vestido de qualquer jeito. Sim. Cueca, sentar na frente do computador, né? Coisa assim, né? A gente brinca com os ministros do Supremo, a gente estava entrevistando, e aí alguém brincou assim, puxa vida, o Potter brincou, o cara estava dando despacho, uma coisa importantíssima, de paletó aqui com cueca embaixo, entende? O cara pode... Tudo isso aí pode acontecer, né? Sim, né? As facilidades, às vezes, de se trabalhar em casa, né? Não precisa se arrumar por completo para precisar agora ir para uma reunião de trabalho. Nossa sorte que tem isso, né? Nossa sorte que tem isso, porque tempos atrás, não faz muito tempo, a gente, quando tu ia para a praia ali, para ligar para casa, tu tinha que entrar numa fila na telefônica, entendeu? Sim. Dizer para o pessoal de casa, olha, eu vou ligar tal hora. Né? Uma ligação interurbana era um horror, era caríssimo. Né? Tu ia para o exterior, tu contava o dinheiro para fazer uma ligação interurbana, era complicado.
No jornal, por exemplo, a gente pedia ligação para telefonista. Para ligar para São Paulo, era assim, Sim, tinha o roaming, né? E toda a questão de diferença na tributação, né? Eu morei 6 anos nos Estados Unidos agora, tá? E antes disso, eu tinha morado em Santa Catarina. Morei 5 anos em Santa Catarina antes, né? Lá nos anos 80, né? E eu me sentia mais perto de Porto Alegre, morando lá em Boston, do que quando eu morei em Santa Catarina. Porque eu falava com as pessoas toda hora aqui pelo celular. Sem nenhuma dificuldade, né? Muito tranquilamente. Eu acho que tem, né, uma outra pergunta que vai na linha do que a gente está conversando, que tu disse, né, do trabalho remoto e como isso cresceu. Tu tem alguma ideia, né, sobre se essa possibilidade de ter aumentado o trabalho remoto, né, se isso vai atrair novas oportunidades de emprego, vai fazer com que se aumente a empregabilidade? Ou é cedo para falar sobre aumento do emprego em função do trabalho remoto? Vão ser abertos outros campos, né? Certamente, outras necessidades. Assim como algumas pessoas estão perdendo emprego por causa disso, e vão perder mais ainda, né? Esse outro novo campo, essas novas possibilidades vão se abrir. Aí a pessoa tem que entender o que vai acontecer, o que é o... Sabe, quer ver uma coisa assim, ó? Vamos falar da parte material, arquitetônica, né? Tu vai precisar ter na tua casa um espaço para tu ficar longe das crianças, quem tem filho, para poder ficar longe da TV, que a tua mulher está assistindo TV, sabe, um espaço só para ti, só para trabalhar, para fazer uma reunião, para fazer uma live. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, vai começar a crescer. Quando as pessoas começarem a perceber, assim, não, vamos vender espaços para as pessoas terem nas suas casas, nos seus apartamentos, reservados, com alguma intimidade, para a pessoa poder fazer isso, né? Para poder fazer seu trabalho online, seu trabalho home office, né? Então, tem várias coisas que vão surgir a partir daí, e as pessoas vão ter que perceber essas possibilidades, né? E tem possibilidades. Estou falando de uma só, né? Tem milhares de possibilidades que dá para fazer, né? Um monte de coisa. Então, e aí tu vai ter que ter criatividade, vai ter que ter habilidade de fazer as coisas. Eu tava vendo aí que a venda de vinhos, né, cresceu 21%. Pô, a pessoa está em casa, vou tomar um vinho, né? Então, por exemplo, tu cria, também falando nessa parte assim, de criar espaços, tá? Um espaço para as pessoas se encontrarem em casa. As pessoas vão se encontrar mais em casa que nos bares. Não podem ir para bar, né? Ou podem ir para bar, né? Que tipo de espaço tu consegue criar numa casa, por exemplo, que não tenha muitas peças, que não tenha muito espaço? Tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Sim, né? Eu acho que não, o que eu tenho percebido é que cada vez mais as pessoas, para poderem se encontrar, elas, né, cada um na sua casa, fazem as lives, né, e ali ficam discutindo, né, conversando, cada um tomando o seu vinho ou o seu chimarrão, né, ou a outra bebida, mas tá todo mundo junto de alguma maneira, né? E isso também acontece nas relações de trabalho. Eu acho que isso são algumas mudanças, né, que tu tá dizendo, que são talvez se abrir para o novo, ou que nem alguns dizem, pensar fora da caixa, mas é encontrar soluções de trabalho ou habilidades dentro dessas adversidades, né? Porque é claro que ninguém ia querer estar vivendo o que está vivendo, ninguém quer viver uma pandemia, né? Mas assim, a gente também tem que saber se reinventar diante daquilo que está acontecendo. A gente está vendo que tem gente que já começa a tirar isso das lives, então se consagrou, né? Incrível. Todo dia todo mundo faz live e tal, aquela coisa. Mas vai ter mais coisas, né? Eu estava vendo o ator, o Falabella, sabe? É o Falabella, que até o saiu Miguel agora, né? E ele inventou um troço assim no Instagram também, né? Que é Curiosidades na Quarentena. E ele conta uma história, ele é bom contador de história, né? E ele começa a contar uma história e tal. E eu que nunca fui, assim, não sou nem de seguir perfis e tal. Eu gostei do jeito que ele estava contando. Então, o cara já começa com essas coisas. De repente o cara faz um videozinho, começa a criar coisas, né? A literatura, de repente, vai ter um pouco mais de espaço, né? Pequenos filmes, sei lá,
tanta coisa que vai dar para fazer. Sim. Agora pelo lado bom, né? Deu uma travada. Acho que deu uma queda na conexão um pouco, daí eu não consegui te ouvir o final, né? Mas agora já retornou. Né? Voltou, voltou. Voltou. Davi, outra coisa que eu queria também discutir contigo, tu, por muitos anos, né, tu morou em Boston e teve, né, tem contato, né, com uma realidade que é um pouco distinta da realidade brasileira, né, e também teve de alguma maneira, conhecendo a ponta de diversos serviços, e acredito que isso também esteja vinculado aos serviços da saúde, né? Aqui a nossa faculdade é uma faculdade voltada para a área da saúde também, né? Os nossos cursos são, né, nesse espectro, né? O que tu acha, né? Qual a tua opinião do que está sendo desenvolvido aqui no Brasil em termos de saúde? É muito distante do que está sendo desenvolvido fora do Brasil, né? Ou tem similaridades? Nos Estados Unidos, para os Estados Unidos tem uma grande diferença, sim. Uhum. Tem diferença porque, em primeiro lugar, lá eles dão muito valor para a pesquisa, né? Uhum. Os laboratórios todos investem muito lá, né? O governo investe, o Estado investe muito lá, né? E existe uma maneira de trabalhar que é diferente da maneira do Brasil, né? Que é o seguinte, assim, por exemplo, o médico, a grande parte dos médicos, ele é empregado do hospital, ele é funcionário do hospital. Ele recebe um salário do hospital, recebe mais às vezes para atender, o hospital determina, sabe, tem que atender duas vezes por semana, ou 3 vezes por semana, e nos outros dias ele pesquisa, ele é incentivado a pesquisar, né? Sobretudo esses hospitais ligados a universidades, como no hospital que eu frequentava, lá o Dana-Farber, ele é ligado a Harvard, né? Então, ele tinha muito essa atividade de pesquisa, né? Então, o profissional ali, o médico, ele ganhava ali, ele ganha um determinado salário e às vezes ele ganha mais para fazer essa ou aquela atividade, mas ele não acontece assim, por exemplo, do médico ganhar mais se ele atende, no caso, o SUS, lá, né, que tem um atendimento pelo Estado, ou pelo cartão de crédito, ou pelo plano de saúde, ou pelo dinheiro. Não faz diferença para o médico. Esse dinheiro da consulta, inclusive, é pago para o hospital. Sim. Né? Então, não faz diferença para o médico. Ele atende todo mundo da mesma forma. Sim. Ele não sabe do jeito que tu está pagando, não sabe nem se tu está pagando ou não. Se tu tá pagando. Mas a hora que ele te atende, ele está te atendendo como ele atende todo mundo. Né? Ele não vai privilegiar um paciente rico. Né? Vai fazer diferença de tratamento. Não estou dizendo que os médicos não façam diferença, mas não existe nenhuma possibilidade dele fazer, porque para ele não faz diferença. Né? Então, já começa por aí. E os salários, eles ganham bons salários, os médicos, mas não é como a possibilidade, muitas vezes acontece no Brasil, de um médico ficar rico. Né? Eu me lembro daquele que foi preso, até aquele estuprador lá de São Paulo, cirurgião plástico, né? Que ele era riquíssimo. Ele tinha fazendas enormes de São Paulo. Então, isso aí é muito difícil de acontecer com esse tipo de médico nos Estados Unidos. Né? Um médico vamos dizer, um cara que é um diretor de um hospital nos Estados Unidos, ele ganha por ano $400 mil por ano. Tá? É um bom salário, que dá para viver muito bem nos Estados Unidos. Tá? Em média, digamos, $35 mil por mês, vamos dizer. Tá? Um belo salário, tá? Mas é inferior ao que um médico muito famoso no Brasil ganharia. Um médico famoso no Brasil ganha muito mais. Sim. Né? Então tem várias diferenças. Assim. Então, como eles têm mais incentivo para pesquisa, né? Tem muito mais dessas possibilidades de descobrir grandes drogas, né? Medicamentos revolucionários e tal. Né? Puxa vida, eu me lembro no Dana-Farber, um dia eu estou entrando num elevador e chega um senhor ali, eu vi que tinha uma certa reverência. E eu, ao sair do elevador, perguntei para o cara, por que esse
Eu vi que mudou o clima quando aquele velhinho Uhum. entrou ali. Eu cara disse, não, mas esse velhinho aqui é um prêmio Nobel. Né? Então, Sim. tem muito disso, tem isso aí, né? E tem esse Uhum. incentivo, tem os caras trabalhando para esse tipo de coisa, né? Na pesquisa, né? Sim. Tem uma das pessoas no nosso chat, né, também fazendo uma pergunta relacionada a esses temas da área da saúde, que é a Michele Capra, né? E ela pergunta assim: gostaria de saber a sua percepção em relação à comunicação neste momento com o paciente na prestação de cuidados da enfermagem. Como ser empático por trás de todos os EPIs? Né? Eu acho que isso é uma das coisas também relacionadas à habilidade dos profissionais, né? Quando eu entendi a pergunta, Ela quer saber, assim, mais relacionada a como se comunicar com as pessoas, principalmente o enfermeiro, diante de tantos EPIs que ele tem utilizado, dos equipamentos de proteção individual. Né? Tem a máscara, tem muitas vezes, né, a face shield, né? Tem os óculos, e daqui a pouco, assim, tu tá falando com uma pessoa que tá completamente coberta, que tu não consegue nem ver que tá por detrás daquele jaleco ou daquela toda aquela proteção, né? E a Michelle tá nesse sentido, assim, querendo entender, né? Ou querendo refletir sobre como exercitar a empatia por detrás de todo esse, né, paramento ou vestimenta, né? exatamente é mais difícil, né? Uhum. É mais difícil. A pessoa fica com uma certa distância de ti ali, né? Uhum. Mas sabe que o que eu tenho encontrado enfermeiros, assim, pessoas que com a sua atenção, com sua dedicação, eles passam essa preocupação, né, Uhum. com o paciente e tal, e a pessoa se sente acarinhada ali, né? Uhum. Basta essa atenção, sabe? Tu vê que a pessoa está atenta, está preocupada contigo, tá querendo saber como tu está, né? Uhum. Que eu acho que a pessoa já se sente acarinhada. Uhum. E muitas vezes essa atenção ela faz toda a diferença, Uhum. sabe? Sim. Ela melhora o estado do paciente quando tem um profissional de saúde ali que quer atenção. Uhum. Sim. Eu acho que tem, né, essas características de empatia, né, são certamente o desafio, acho que nesse momento é autogerir ou ter um autoconhecimento sobre as nossas, que é o que a gente fala de soft skills, né, Sim. que são habilidades, né, ou competências mais interpessoais e talvez mais humanizadas do que aquelas competências mais duras, né, do que as hard skills. Acho que isso a gente está, com o momento da pandemia, reaprendendo, né, a ser empático, né, a ser mais próximo, mais receptivo. E é um desafio que certamente a gente não vai encontrar uma única resposta, né, ou uma receita de bolo para dar conta de como ser, né, empático diante de tudo isso que está acontecendo e estar vestido com uma roupa que nos protege, mantendo uma distância necessária. Né? Então, assim, acho que são vários, digamos assim, problemas dentro, né, de uma mesma situação. Né? Pensando em termos, assim, né, acho que nessa discussão, o que tu percebe que hoje, né, é importante um profissional ter para se dar bem no mercado? Eu acho que o primeiro é informação, sabe? Uhum. Claro que informação que eu digo que educação no sentido amplo da coisa, né? Uhum. Educação, informação. Uhum. Pessoa, que ela vai ter, o que ela conseguir absorver cimento, sabe? Vai fazer a diferença, sempre faz a diferença, né? Mas sobretudo hoje em dia, né? Porque hoje, inclusive, agora estou fazendo essa comparação com os Estados Unidos, os médicos lá dizem assim, o paciente ele vem muito bem informado daquilo, da doença, do tratamento, pede muitas informações e tal, porque o que está acontecendo? A internet deu essa possibilidade, né? As pessoas hoje, o cara tem diabetes, o cara vai lá e digita diabetes, tratamento para diabetes, e começa a ler sobre aquilo, se a pessoa tem interesse. Uhum. Né? Isso no caso de uma doença, de uma coisa assim, né? Então, o mundo da internet ele possibilitou isso. Em qualquer atividade, desde da medicina até uma carpintaria,
a pessoa tenha muita possibilidade de acessar aquilo, né? Então, quanto mais informação o profissional tiver, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor ele vai ser, certamente. Tu sugere alguma profissão que possa estar em alta nesse mundo pós-pandemia? Puxa vida, vendedor de álcool gel. Não. Essas atividades online aí certamente vão ser, hoje em dia, as mais requisitadas, né? Por causa dessa distância necessária que a gente tem que ter uns dos outros, né? Então, tudo que for por essa zona de atuação, assim, né? Vai ser valorizado, né? Sim. Internet. Acho que... Entendi. Acho que tem, né? Ainda que se pensar, porque, na verdade, o que a gente está falando talvez não seja só de profissões, mas de questões mais relacionadas às competências profissionais que as pessoas vão precisar desenvolver, né? Mais do que uma profissão específica, né? Sim. Enfim, todas, em algum grau, são importantes e necessárias, né? Mas se tu não for competente ou dentro daquilo, ou não saber, daqui a pouco te reinventar dentro daquilo que tu vende, nem não vai dar muito certo, né? Não, tu vai ficar parado no tempo, né? Parado no nível de conhecimento. E acho que isso que tu tá trazendo relacionado à educação é uma das coisas assim que a gente primordialmente deveria investir aqui no Brasil, né? Educação. E acho que muitas vezes é o que se menos se investe, né? Parece que tem um descompasso entre, né, o financiamento para educação e para pesquisa, como tu tá trazendo do exemplo lá dos Estados Unidos, em que as pessoas, né, recebem para fazer pesquisas, e aqui no Brasil a gente vive sérios cortes, né, ou sérios, né, prejuízos relacionados às bolsas, ao financiamento, à pesquisa, né? Então acho que isso já também demonstra mais um descompasso, né, entre as práticas do exterior com o que acontece aqui, né? Para qualquer lugar, para qualquer pessoa, né, a educação, o conhecimento, ele vai ser o diferencial. Para um país, tu vai ver se o país, a justiça do país, tem alguns vértices, por exemplo, a educação, sobretudo a educação básica, né? Educação básica é uma coisa importante, né? Para as crianças, né? Tratar bem das crianças. A educação básica, a saúde, a segurança, né? Se tu tem essas coisas, e mais emprego, evidentemente, né? É o suficiente para um país ter uma estrutura justa, né? A pessoa não tem medo de sair na rua, porque vai ser assaltado, porque ele tem que ser assaltado. Tem um bom colégio para os seus filhos, tem emprego, sabe? Tem uma rede de saúde que atenda. É do que as pessoas precisam, nós não precisamos de coisas espetaculares, né? Precisa ninguém precisa ser rico, vamos dizer assim, né? Sim. Mas tem que ter o mínimo. Quer ver uma coisa? Eu pego meu filho, vou brincar numa pracinha ali, eu não vou sem medo nenhum, sem ter nenhum problema, né? Sei que se alguém ficar doente, tem um bom atendimento de saúde, tem uma boa escola para ele, aí eu tenho emprego, pronto. O resto vai te ajeitando, né? É a base do país. Sim, isso é a base que muitas vezes acaba faltando, né? É. E acho que assim, principalmente nesse que nem tu estava dizendo, ter um bom lugar para conseguir fazer, né, o nosso trabalho, né, ter um espaço confortável para que a gente possa trabalhar em home office, né, tenha a possibilidade de levar o nosso filho na pracinha. A gente idealiza tudo isso, né, mas às vezes não é, infelizmente não é isso que acontece na maioria das casas brasileiras, e é uma pena, né, porque é uma realidade que está aí para nos confrontar. Mas a gente também não pode perder de vista que é algo que a gente tem que continuar, de alguma maneira, investindo para que isso possa acontecer e possa ser efetivo, né? Porque sem educação, né, a gente não consegue ter talvez uma justiça melhor, ter uma política melhor, né? Claro. Porque passa pelo conhecimento, né? Por adquirir conhecimento.
Aqui tem algumas pessoas dizendo, né, te elogiando pelas contribuições que tu tem feito aqui na nossa live. Várias pessoas dizendo que leem muito das coisas das quais tu escreve, né? Aqui a Janaína dizendo excelentes contribuições desse momento desafiador. Obrigada por compartilhar tua experiência e teu conhecimento conosco. Tá? Então, acho que assim, tem algumas pessoas que estão se sentindo já de alguma maneira, né, cativados ou tocados pelo que a gente está conversando, né? Não sei se tu consegue também acompanhar aí o que as pessoas... Algumas eu vejo aqui. Passa aqui Sim, rapidinho que eu vejo. sim, né? A Lila Carvalho também tá dizendo aqui que é super tua fã e que acompanha muito das coisas das quais tu escreve, né? E eu acho que é super importante, e eu acho, né, que já que a gente está falando de educação, algo que está em cena é a educação em saúde nesse momento, né? E não só no Brasil, mas em todos os países, né? Porque hábitos em que a gente corriqueiramente se esquecia ou nem dava conta de lembrar que, bom, tem que lavar as mãos, né? Independente de qualquer coisa, né? Agora a gente está na obrigação de ter que fazer. Então, parece que tem que acontecer, né? Ou tem que acontecer uma coisa muito grave para se relembrar para lembrar de coisas que são tão básicas. É verdade, é verdade. Isso e lavar as mãos. Sabe que isso de lavar as mãos, isso é outra coisa que dos hospitais americanos têm, incrível. Hoje tu vai dizer, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. É uma obsessão, né? Uhum. Porque realmente, né? Porque tu vai passando a mão, tu vai coletando, né? Tudo que é tipo de bactéria, de vírus, de coisa, né? E vai levar para dentro de ti. Né? Uhum. Então é básico e já na gripe espanhola, 102 anos, né? Uhum. Tem uns casos já nisso, né? Para a gente lavar as mãos. Uhum. Né? E eu me lembro, né? Isso até dá para fazer uma analogia. Eu me lembro da minha avó dizendo, né? Vai sentar na mesa, vai sentar à mesa para almoçar, tem que lavar as mãos, né? E agora, né? A gente não precisa mais ter esses modelos aí, porque tá, né? A mídia o tempo inteiro, as programações o tempo inteiro, né? Dizendo que a gente tem que, né, lavar as mãos, enfim, se higienizar, manter distância e tudo mais, né? Tem outras pessoas também que estão pedindo, né, me mandando mensagem, pedindo para te poder falar um pouquinho do teu livro, né? Hoje eu venci o câncer, né? Eu queria que tu pudesse nos contar um pouco sobre, né, como é que foi escrever esse trabalho, né, a obra, enfim, né, porque é um trabalho, né, e isso está relacionado à tua experiência. Então fala pra gente, né, porque a gente está falando já de saúde, né, poder falar sobre essa obra, acho que vai ser legal. Quando eu estava numa situação, digamos, bem dramática, né? Uhum. Eu pensei, não, eu vou escrever esse livro. Por coincidência, tem aqui em cima do meu da minha mesa aqui, que é um livro que eu estou autografando para um amigo aí. Uhum. E aí eu pensei, olha, eu não vou viver muito tempo mais, meu filho tem só 5 anos, e eu vou escrever um livro para contar para ele quem eu fui. Uhum. Né? Que a coisa não vai, que eu não vou conseguir mais muito tempo pela uma forma como a coisa estava andando. Né? Uhum. Então, ele tinha 5 anos, hoje ele tem 12. Né? E aí, quando eu vi que eu não ia morrer naquele momento, aí eu mudei um pouco a forma de contar do livro. Né? Uhum. Eu ia fazer um troço para ele mesmo. Né? Sim. Para ele, que é também para ele, mas que serviu para contar. Não é um livro sobre doença, né? É um livro sobre. Como é que eu posso dizer? Sobre também não é também sobre a forma de encarar isso, mas é a forma que as coisas que eu vi, que eu senti, que eu passei e que de certa forma me fizeram ver coisas que eu via de um jeito que mudaram um pouco, né? A maneira de eu enxergar, né? De eu me comportar, né? E que não assim que tenha sido um trauma, sabe? Mas é mais uma coisa assim, uma lição dos dias, de cada dia, sabe? Uhum. Né? E achei que seria legal de contar isso para as pessoas e os médicos que me atendiam, o doutor André Fay,
o Dr. Carlos Barros, o Fábio Frank, lá de Juí, eles insistiam, não, tu tem que escrever, tu escreve que tu vai ajudar as pessoas, tal. E foi o que aconteceu. Um dia eu estava lá na minha casa, em Brooklyn, lá em Boston, né? E me ligou o doutor Lucchesi, né, de Porto Alegre. Eu tô aqui, eu quero falar contigo sobre o teu livro. Eu disse, tudo bem. E ele foi lá e disse assim, olha, eu dou o teu livro para os meus pacientes. Eu tenho o teu livro, vai, eu dou o livro para os meus pacientes e tal. E eu achei muito legal aquilo, né? De estar falando, de ter ido lá para falar isso para mim. Né? Ele quis se encontrar para falar isso, né? E é legal de saber isso, que ajuda as pessoas, né? E as pessoas, eu tenho recebido muito desses relatos de que as pessoas se sentiram ajudadas ali, né, ao ler o livro. Às vezes em uma situação ruim e tal. Não só por doença, né? Eu acho que, né, para algumas pessoas saberem como outras pessoas passaram por adversidades, né, contribui para minimizar o sofrimento. Né? Assim, é algo de que, bom, eu não estou sozinho na face da Terra, não sou só eu que passei por isso ou que passo por isso. Né? Então tem um senso de coletividade. E a gente sabe, né? Eu acabei não falando, mas né, eu sou psicólogo, então acho que a gente, né, até para o pessoal saber da posição de onde eu falo, e a gente sabe da importância que é poder narrar, poder escrever o que a gente está vivendo para sublimar, né, para elaborar também, né, essas e angústias. Também os médicos me diziam, né? Que vai ser bom para ti escrever, eles diziam também, vai ser bom para ti escrever. E realmente, bem que é no que eu trabalho sempre, mas é. Né? Para ti, talvez, né? Por ser jornalista, já é algo que talvez nem fosse tanto um trabalho, né? Eu gostei de fazer. Sim. Né? Porque é uma escrita talvez até, sei lá, mais criativa, mais livre, né? Porque tu conta a partir da tua experiência. Então, é super bacana poder compartilhar e acho que não é à toa, né? De que as pessoas peçam para que tu possa falar, né? Sobre o teu livro e, enfim, a tua obra, porque de alguma maneira elas se sentem conectadas também, né? A essas vivências. Claro. Isso é importante, né? E tu falou bastante dos médicos, né, lá, e as tuas experiências, né, com os enfermeiros e as enfermeiras de lá, né? Tu chegou a ter contato? Como foi? Claro, Né? sou amigos deles ainda. Nos comunicamos ainda pelas redes sociais. Eu não posso me queixar com nada deles, assim, super atenciosos, super solidários, pessoas que se preocupam contigo, sabe? Isso foi uma coisa bacana, sabe? Que também que eu experimentei lá. Sim. Muito legal. Porque aqui, né, muitas vezes os profissionais, tanto os enfermeiros quanto os técnicos em enfermagem, com quem a gente tem mais contato no contexto hospitalar, né? Claro. Mais ainda do que os médicos, né? Em função da quantidade de profissionais, né? Da quantidade dos atendimentos. Então, a gente, né? Eu vejo a necessidade de também poder valorizar esses profissionais, né? Que estão se dedicando em turnos, né? De trabalho, às vezes excessivos, né, para dar conta de poder lidar com toda, né, a demanda que aumentou consideravelmente em função da pandemia, né? Então, muitas vezes estão se colocando em alguma medida a sua saúde em risco para ajudar as outras pessoas, né? Então, eu também acho importante valorizar esses profissionais, né? Os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, né? Toda essa equipe, porque é um trabalho em conjunto. E o pessoal está aqui dizendo, né, fazendo a eterna discussão entre, né, Inter e Grêmio, né? Então não foge muito a regra, né? Alguns te saudando, né? Boa tarde, Davi Colorado, né? Outros Dali Tricolor. Então isso não foge da discussão. Tá? Normal. Mas acho que assim, Davi, para a gente também poder ir se encaminhando mais para o final e fazer um fechamento da nossa live, né? A gente pode conversar sobre diversas temáticas relacionadas, né, ao que esperar desse futuro, talvez pós-pandemia, né? E eu não sei se tu queres fazer uma reflexão final ou fazer algum fechamento de tudo isso que a gente conversou,
né? Para depois abrir para ver se temos mais alguma pergunta, né? E daí sim finalizar. Eu não tenho capacidade de dizer como vai ser esse futuro, Sim. porque vai depender muito do andamento das coisas agora, né? A gente está inseguro ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser que aqui em Porto Alegre mesmo, né, as coisas fiquem piores ou não, ou pode ser que a gente não passe por essa tanta dificuldade, né? É muito difícil da gente saber. Essa vacina, a gente não sabe quando é que ela chega. Se antes da vacina não chega um remédio que realmente seja eficaz contra isso, né? Que seria maravilhoso também, porque se descobrir um remédio que impede pessoas de morrer, né? De ficar muito mal por causa dessa doença, é ótimo, né? Então, tem que não, é difícil de prever o que vai acontecer, né? Acho que, enfim, tem ainda muitos desdobramentos, né, do que pode acontecer, que bom que em alguma medida acho que assim né, a maneira como os nossos governantes estaduais têm cuidado da saúde das pessoas, né, eu acho que tem um trabalho muito cuidadoso e enfim, poder pensar em políticas, né, que sejam pelo bem de todos. E acho também, né, isso é um ponto que a gente vem avaliando e cuidando, né, mas mais do que tudo, acho que também tem o cuidado que todos nós temos a vida, né, e a segurança. Então, quando a gente fala em distanciamento social, quando a gente, né, pede para que cada um fique, né, nas suas casas, né, é importante para que a gente possa, né, diminuir os níveis de contaminação e que a gente, né, de fato proteja quem a gente ame. O futuro, acho que de modo geral ainda é incerto, né? Tudo vai depender da gente conseguir, né, ter uma vacina ou ter uma medicação, né, ou, né, enfim, está também associado à necessidade de que nós possamos ter conhecimento adequado, né, e principalmente conhecimento de educação à saúde, que eu acho que nesse momento era uma das coisas que mais faltavam e que a gente está a todo momento falando. Né? Educação em saúde é importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso autogerenciamento. Né? E em relação às habilidades, né, que é uma das coisas que era, né, quais impactos para o meu futuro profissional, né, em relação a essas habilidades, eu acho que poder ser uma das maiores habilidades seria, né, conseguir se reinventar diante dessas adversidades, né? Sair da zona de conforto, sair da posição que tem que se permanecer tudo igual, porque a gente vai voltar, né? Quando voltar e as coisas não vão estarem iguais da onde a gente parou, né? Sem dúvida, concordo. Então, assim, tem uns aqui ainda falando, né? Gostei do teu posicionamento com o ex-ministro do TSE. Continua assim, Davi. Né? Tem uns brincando, dizendo, queria ser amiga de bar do Davi. Né? Mas, em geral, assim, muitos, né, te saudando e te agradecendo, tá? Pelas tuas contribuições, tá? Tem uma outra pergunta também agora do Douglas, né? Acho que vamos fazer essa para poder encerrar. Há uma perspectiva de que em algum momento os debates gerais voltarem a ser equilibrados no futuro, com argumentos e ideias ponderadas, né? Talvez fale um pouco mais, né, Douglas? É assim, difícil, né? É difícil. Porque a gente nesse momento tem dois polos muito antagonistas, né? Bolsonaristas de um lado, petistas de outro, esquerda, direita, coisa, né? Agora, eu tenho uma impressão de que entre esses dois polos está a maioria que está um pouco silenciosa ainda, né? Talvez essa maioria, por causa da radicalização, esteja diminuindo um pouco, mas ela ainda assim é a maioria, né? E existe a possibilidade de, mais tarde, de repente na próxima eleição, aí a coisa começar a se equilibrar, né? Começar a voltar assim,
o espectro do Brasil, ele viajar um pouco mais para o centro, né? Uhum. A gente pode pegar como exemplo o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul sempre também foi polarizado aquela coisa, né? E hoje o atual governador é um governador mais centrado, que não desperta ódios, né? Nem paixões exacerbadas, nem ódios. É uma pessoa, digamos, entre aspas, mais normal. Né? Eu acho que a gente está precisando disso, assim, não da figura dele, em si, eu estou dizendo do tipo de político, assim, que não tenha roubos, que não tem ânsias populistas, que não se apresenta com uma solução mágica para nada, né? Que não é nem o mito, nem o pai dos pobres, nem o campeão disso ou daquilo. Não, mas uma pessoa que está trabalhando para prestar um bom serviço público. Né? Que essa é a ideia. Pode trazer seus erros, tal, mas que é uma pessoa normal, não uma pessoa de quem se espere alguma mágica, entendeu? O cara vai fazer um encantamento, esse aqui vai resolver todos os nossos problemas. Não é isso. Até porque isso não existe, né? Eu acho que, de repente, na próxima eleição presidencial, talvez, eu acho que o Brasil consiga caminhar mais para uma normalidade, assim, para uma escolha que seja menos polêmica. Né? A gente está precisando de acalmar, né? As coisas serem mais centradas, né? Mais ponderadas. Não tão polarizadas. Seria o ideal. Sim. Mas então, Davi, te agradeço, né, muito pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, não só em meu nome, mas em todo o nome da diretoria da Faculdade Factum, dos alunos, dos professores. Agradeço também quem estava aqui conosco, né, nos assistindo nesse momento de live, conversando contigo. Tá? Maravilha. E muito obrigado mesmo. Né, e deixo então agora, né, se tu queres fazer alguma, né, consideração. Senão encerramos por aqui. Tá, não, gostei muito de conhecer vocês. Estamos à disposição e qualquer coisa é só me procurar. Tá bom. Tá. Obrigado, Davi, mais uma vez. Nada. Tchau, pessoal. Né? Tenham uma boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite.